Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho. Nessa edição a gente vai mostrar como foi o depoimento da médica Nise Yamaguchi na CPI da pandemia. A filial da JBS nos Estados Unidos foi atacada por hackers. A suspeita é de que a invasão tenha partido de um grupo da Rússia. O Reino Unido não registrou nenhuma morte por Covid-19 em 24 horas. E você vai ver também os confrontos das oitavas de final da Libertadores. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, garantiu ontem que a Copa América será no Brasil. A competição vai ser disputada em 3 estados e no Distrito Federal e começa já no dia 13. Após um anúncio conturbado, finalmente a Copa América teve a sua realização confirmada. O Brasil vai sediar a competição com o início programado para o dia 13 de junho. O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou a competição no país em uma postagem nas redes sociais. O evento esportivo vai contar com 4 sedes. O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Distrito Federal, a Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, o Serra Dourada de Goiânia, em Goiás e, por fim, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Mesmo com a confirmação, o governo ainda não liberou a tabela dos jogos. Um outro fator importante: as partidas não vão contar com a presença de público. O governador de São Paulo, João Dória, tinha indicado que o estado de São Paulo poderia receber os Jogos da Copa América, mas ontem ele mudou de postura e escreveu nas redes sociais que, após uma consulta com o centro de contingência, nas palavras dele, aceitar os Jogos representaria um enfraquecimento na batalha contra o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro disse que, se dependesse dele e dos ministros, não haveria dúvidas sobre a realização da Copa América no Brasil, mas o assunto continua gerando muita polêmica. Quando se fala de Copa América, a torcida fica dividida. É bom, graças a Deus tem que vir para cá mesmo. Se não tem como fazer nos outros países, tem que vir para cá. Para a Copa América, cara, nessa época de pandemia, acho que não era bom, né, mano? Torcida não pode ir que daria aglomeração. Então, é um campeonato a mais. Não tem problema. Não tem problema. Se isso não gerar custo nenhum e gerar divisas, embora a segurança seja em primeiro lugar, não sou totalmente contra, mas eu acho que não vai ser o caso. Então eu acho que prioridade deve ser outras coisas. Na lista de participantes da Copa América estão 10 seleções, incluindo o Brasil. E cada delegação conta em média com 60 integrantes, entre jogadores, comissão técnica e também dirigentes. A intenção da Conmebol é vacinar todos antes da competição começar. E para diminuir os deslocamentos, seriam criadas as sedes bolhas. As seleções ficarão hospedadas próximas aos estádios e só deixariam os hotéis para treinar e para jogar. Uma experiência semelhante foi realizada no Campeonato Norte-Americano de Basquete, a NBA. Todos os jogos foram realizados no ano passado em Orlando, na Disney, sem torcida. NBA teams would initially play. Outro argumento dos defensores da Copa América é que não haverá público nos estádios, a exemplo do que já acontece no Campeonato Brasileiro e outras competições que estão sendo realizadas no Brasil. A Conmebol estuda a possibilidade de ter torcida apenas na partida final, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Tem vários lados, né, essa moeda. Nós estamos tendo os campeonatos acontecendo, então nós estamos tendo jogos acontecendo e nem por isso, né, apesar da pandemia, houve suspensão de jogos. Até aconteceu em março, mas agora voltaram os jogos a acontecer. Lógico que você vai ter uma circulação maior de pessoas, mas eu avalio que o risco é muito similar ao risco de um campeonato estadual. Se nós tivéssemos, pelo menos, 60%, 70% das pessoas vacinadas, eu acho que aí sim, tranquilamente, poderíamos ter esse tipo de evento. Nessa condição de hoje, eu não aconselho e não é adequado que a gente exponha ainda mais as pessoas a novas infecções, e aí estamos também com chance grande de uma terceira onda acontecer. E em meio a tantas incertezas, o futebol está em segundo plano nessa Copa América por enquanto. Ao invés de craques como Messi e Neymar, a bola está com cientistas e políticos. Então deixa eu bem claro aqui, no que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Desde o começo eu estou dizendo, por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver.
Se é para todo mundo ficar em casa, vamos determinar que o homem do campo fique em casa também. Quero ver do que a cidade vai sobreviver. Em um vídeo publicado ontem, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, garantiu que a Copa América será sem público, mesmo na final, e que a competição seguirá todos os protocolos sanitários rígidos alinhados com os estados sedes. O torneio começa no dia 13 de junho. Já já a gente vai falar da Libertadores. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ganhou um cargo de confiança no Palácio do Planalto. A nomeação na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República foi publicada no Diário Oficial. Desde que deixou o Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello estava como adido da Secretaria-Geral do Exército, um órgão burocrático à espera de uma nova posição militar. Mas desde que passou a ser questionado por participar de um passeio de moto no Rio de Janeiro, o que caracteriza vinculação política e transgressão militar, a sua nomeação estava sendo adiada. Ele deverá dar explicações pessoalmente ao comando do Exército, mas agora é possível até que o general de 3 estrelas, Eduardo Pazuello, nem passe à reserva. E para o novo cargo civil, Eduardo Pazuello vai receber um salário de quase R$17 mil. A filial americana da brasileira JBS sofreu um ataque hacker. A invasão teria vindo de uma organização criminosa, provavelmente com sede na Rússia. De acordo com Washington, a filial americana da gigante brasileira de processamento de carne, JBS, alertou ter recebido um pedido de resgate após o cyberataque detectado no domingo. A porta-voz Karine Jean-Pierre falou sobre o caso nesta terça-feira e afirmou que a Casa Branca está em contato direto com o governo russo sobre o assunto e envia a mensagem de que os estados responsáveis não abrigam criminosos de ransomware. De acordo com a secretária de imprensa, Washington ofereceu ajuda à JBS e está em contato com dirigentes da empresa. Em comunicado, a empresa informou que o ataque afetou servidores que suportam os sistemas de tecnologia da informação na América do Norte e na Austrália. Várias unidades das duas regiões de atuação foram afetadas pelo incidente. Segundo um representante de um sindicato australiano, as instalações da empresa foram paralisadas com até 10 mil trabalhadores enviados para casa. Nos Estados Unidos, as páginas do Facebook da empresa informaram que plantas no Wisconsin e Iowa tiveram seu trabalho total ou parcialmente interrompidos na segunda-feira. A economia cresceu no primeiro trimestre e voltou ao nível anterior à pandemia. Segundo o IBGE, esse é o terceiro resultado trimestral positivo. Apesar da pandemia, o Produto Interno Bruto registrou alta de 1,2% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com os 3 últimos meses do ano passado. De acordo com o IBGE, o resultado coloca a economia ao nível anterior à chegada do novo coronavírus, o nível do quarto trimestre de 2019. Esse é o terceiro resultado positivo seguido, depois dos recuos no primeiro e no segundo trimestre de 2020, quando a economia encolheu 4,1%, afetada pela pandemia. Em valores correntes, o PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no Brasil, chegou a mais de 2 trilhões de reais. A expansão da economia brasileira veio principalmente dos resultados positivos na agropecuária, na indústria e nos serviços. Hoje a capital paulista amanheceu com muita neblina. A temperatura mínima em São Paulo é de 14 graus e a máxima pode chegar a 26. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, uma frente fria avança afastada por alto mar na altura da costa da região sul, mas consegue formar algumas áreas de instabilidade. O dia ainda vai começar com bastante sol nos 3 estados, mas deve chover de forma passageira, especialmente à tarde, entre o oeste gaúcho e a região de Foz do Iguaçu. Nas demais áreas, inclusive nas 3 capitais, a previsão é para tempo firme. O sol também brilha forte e não chove em toda a região sudeste, no centro-oeste e sobre os estados de Rondônia, Tocantins, até áreas do Piauí e Ceará e também sobre os estados da Paraíba e Pernambuco, na região de Natal, em Aracaju, Maceió e também sobre Salvador, os ventos que sopram do mar ainda provocam chuva rápida. O tempo fica instável com chuva desde cedo entre o norte do Pará e o estado do Amapá.
Já na região de São Luís, em Boa Vista, Manaus e também sobre o estado do Acre, a quarta-feira vai começar com sol, mas é alto risco para temporais entre a tarde e a noite. O dia começa com 11 graus em Porto Alegre e a máxima não passa dos 21, e em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. Durante os próximos dias, a chuva mais expressiva vai ser observada nos extremos do Brasil. A expectativa é de até 75 milímetros acumulados, especialmente em áreas da região norte e em parte da costa leste do Nordeste. Os acumulados ficam em torno dos 50 milímetros na região de Florianópolis e também no centro-sul gaúcho. Nas demais áreas, pouca ou nenhuma chuva até o dia 7 de junho. E depois do intervalo, a gente mostra que o Brasil registrou ontem mais de 2.400 mortes por Covid. Pela primeira vez desde julho do ano passado, o Reino Unido não registrou nenhuma morte em 24 horas. Voltamos já. Oito 8h44 no horário de Brasília, a Caixa Econômica libera hoje para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março, que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da terceira parcela para esse grupo estará disponível a partir do dia 25 de junho. A CPI da pandemia ouviu ontem a médica Nise Yamaguchi, defensora do tratamento precoce. Durante a sessão, os senadores também mudaram a pauta de hoje e pediram que a Copa América não seja realizada no Brasil. O começo das atividades da CPI da pandemia foi marcado pelo protesto de senadores, em especial da oposição, contra a realização da Copa América de Futebol no Brasil. Os senadores discutiram inclusive a convocação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para explicarem como o Brasil teria condições de receber o evento em segurança. O senador Humberto Costa anunciou que o Partido dos Trabalhadores ingressou com ação no Supremo para impedir a realização da Copa América no Brasil. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, apelou até para o jogador Neymar. Eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação. Na sequência, a CPI da pandemia passou a ouvir a médica Nise Yamaguchi. A imunologista e oncologista chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde quando Nelson Teich deixou a pasta. Durante a pandemia, ela ficou conhecida por defender o tratamento precoce com cloroquina. A médica negou qualquer tipo de envolvimento em tentativas de alteração da bula do remédio e afirmou que o atraso no início do tratamento e a dificuldade no diagnóstico determinam o número de mortes pela Covid-19, mas que a vacina, o uso de máscara e outras medidas é que vão melhorar a situação de todos. Disse ainda que desconhece qualquer tipo de aconselhamento paralelo ao presidente da República e que o que tem feito é uma consultoria eventual específica para os técnicos do Ministério da Saúde. Frisou também que não tem partido e vínculo político e que pode ser colaboradora de qualquer governo. Se nós pudermos utilizar todo o conhecimento científico disponível no momento, estimularmos através dessa casa a pesquisa clínica, a pesquisa científica de novas vacinas, a utilização prática de todos aqueles elementos que nós temos, eu acredito que a gente consiga realmente vencer essa doença, porque o que cura não são os remédios, é a própria pessoa, é o sistema imunológico de cada pessoa. E as medicações, elas servem para otimizar o sistema imunológico, melhoram aquilo que a pessoa tem de base e, inclusive, fazem parte da diminuição de carga viral e de replicação viral, que é muito importante. Sobre a imunidade de rebanho, termo utilizado para determinar quando a maioria da população já teve uma doença, Nise disse que no ano passado o tema era pertinente, mas que agora apenas a vacina pode concretizar a imunização geral.
nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos sim uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente. Então, naquele momento, Vossa Senhoria esperava que a infecção natural levasse a população à imunidade, era isso? Não era infecção natural e vacinal. Eu citei ali que as vacinas também fariam parte dessa imunidade de rebanho. A pauta da CPI da pandemia foi alterada. Inicialmente, seria realizada uma audiência pública com médicos, profissionais da saúde e cientistas sobre os protocolos de tratamento e enfrentamento à Covid-19. Mas nesta terça-feira, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, mudou a pauta para convocar a médica Luana Araújo. O nome de Luana Araújo foi anunciado para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, um cargo novo, criado pelo Ministério da Saúde já na gestão de Marcelo Queiroga. Mas a nomeação nunca saiu. Ela deixou o cargo antes mesmo de assumir. E agora os senadores querem saber a razão antes da volta do ministro da Saúde, que já teve a reconvocação aprovada. Senadores governistas criticaram a alteração na pauta de última hora. Eu nunca tinha visto ainda na CPI com relação ao desconvite ou desconvocação que ocorreu das pessoas que viriam falar, que foi uma coisa que tinha sido combinado, estava pautado já, 2 cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce, que é uma dúvida da população, porque a ciência, queiramos ou não, está dividida com relação a esse assunto. Nós teríamos 2 cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e 2 cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce, e nós não vamos ter. O Brasil já atingiu a marca de 465 mil mortes pela Covid-19. Em apenas um dia, foram confirmados quase 79 mil infectados pelo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.408 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total de vítimas da doença já é de 465.199. Também foram confirmados mais 78.926 novos casos de coronavírus. Já são mais de 16.624.000 diagnósticos registrados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.881 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. Há 3 semanas, esse marcador está abaixo de 2.000 mortes diárias. E a média de novos casos está em 61.467 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. Hoje, 5 estados apresentam alta nas mortes: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Roraima. Em estabilidade estão 14 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. 7 estados registram queda: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. O estado de Tocantins não divulgou os resultados do balanço diário. O 7º lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech está previsto para chegar essa noite ao Brasil. É a segunda remessa da semana, com mais de 930 mil doses. Mais de 69.477.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 46.932.000 brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 22,16% da população. E mais de 22.545.000 brasileiros receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas quase 712.000 doses de vacinas contra a Covid. Os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina Coronavac. A recomendação é para o uso de 2 doses com intervalo de 4 semanas. A Coronavac é a 6ª vacina a receber a aprovação da OMS e uma das 3 que estão sendo usadas no Brasil. O imunizante contra a Covid-19 foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.
A Organização Mundial da Saúde afirmou que a vacina atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e de fabricação. Também acrescentou que seus requisitos de armazenamento fáceis a tornam muito gerenciável e particularmente adequada para cenários de poucos recursos. A OMS recomendou a vacina para uso em adultos de 18 anos ou mais, em um esquema de 2 doses com espaçamento de 2 a 4 semanas. A entidade considerou dados de eficácia da vacina divulgados pelo Butantan, que mostraram que ela preveniu casos sintomáticos de Covid em 51% dos vacinados e casos graves da doença em 100% da população estudada. Pela primeira vez desde 30 de julho de 2020, o Reino Unido não registrou nenhuma morte por Covid-19 em 24 horas. Embora os números no início da semana costumem ser baixos por um atraso nos registros e segunda-feira ter sido feriado no país, a falta de óbitos é uma grande notícia para a nação europeia mais castigada pela pandemia, com quase 128 mil mortes. A marca é resultado da campanha de vacinação em massa, lançada em 8 de dezembro, que permitiu administrar a primeira dose em mais de 39 milhões de pessoas, quase 75% da população adulta, e a segunda dose em mais de 25 milhões de britânicos. Depois de um longo e rígido terceiro confinamento, o Reino Unido está levantando progressivamente as restrições. Mas a disseminação da variante Delta, detectada originalmente na Índia, preocupa as autoridades e pode colocar em risco a última etapa de aberturas, prevista para o dia 21 de junho. Nos últimos dias, especialistas alertaram sobre uma possível terceira onda de infecções, aumentando a pressão sobre o primeiro-ministro Boris Johnson. Segundo dados publicados recentemente pelo Escritório de Estatísticas Nacionais, a taxa de infecção continua baixa no país, apesar dos sinais de aumento. Os 16 clubes da Copa Libertadores da América já sabem os adversários, já conhecem os adversários para as oitavas de final. 6 clubes brasileiros permanecem na disputa. O Flamengo abre os confrontos contra o Defensa e Justiça da Argentina. O Internacional de Porto Alegre enfrenta o Olímpia do Paraguai. Vélez, Sarsfield e Barcelona de Guayaquil farão outra disputa e o Fluminense joga contra o Cerro Porteño do Paraguai. Pela outra chave, um dos confrontos mais esperados, Boca Juniors da Argentina e o Atlético Mineiro vão jogar por uma vaga nas quartas. River Plate pega o Argentino Júnior, confronto argentino em busca da classificação. O São Paulo enfrenta o Racing, também da Argentina. Os clubes se encontraram na fase de grupos e agora se reenfrentam, né? E, por fim, o Palmeiras joga com a Universidade Católica do Chile. As oitavas de final serão disputadas a partir do dia 13 de julho. A grande final acontecerá no dia 20 de novembro, um jogo único no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. E ontem, pela terceira fase da Copa do Brasil, com o time reserva, o São Paulo foi até o Piauí e acabou sendo surpreendido pelo 4 de julho de Piripiri. A equipe da casa venceu o tricolor por 3-2. O jogo da volta vai ser na terça-feira que vem no Morumbi. E aí o tricolor paulista precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar diretamente para a próxima fase. Em caso de vitória, por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. O Santos foi até o Paraná e venceu o Cianorte por 2-0, com gols marcados pelo Caio Jorge e pelo Marinho. O jogo da volta vai ser na terça-feira da semana que vem e o time do técnico Fernando Diniz pode até perder por 1 gol de diferença, estará classificado para a próxima fase. Jogando fora de casa, o Vasco da Gama venceu o Boa Vista por 1-0. No jogo da volta, o Vasco joga por um empate pela classificação e o Bahia foi até Goiás e venceu o Vila Nova por 1-0. Com esse resultado, o tricolor joga também pelo empate para se classificar para a próxima fase. Essa edição fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau, bom dia.